Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, louvado e exaltado seja seu grande e soberano nome. Aqui estamos nessa noite exigir diante do Senhor, meu Pai amado, em arrependimento, pedindo perdão pelos erros, pelas falhas, pelos pecados cometidos por cada um de nós, meu Pai amado, reconhecendo a nossa significância, repreendendo desde já, meu Pai amado, todo levante do mal para a nossa vida, meu Pai amado, para toda e qualquer distorção dessa mensagem, para toda e qualquer calúnia, meu Pai amado, e acusação pelo poder que é o seu nome, e os demônios e Satanás que se fazem potestade, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Amados, abra uma palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 6. Nós vamos meditar no capítulo 4, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 6, e também na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, versículo 19, tá? Lucas 4, 6, e Evangelho de primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o Senhor Deus. Pode botar, pode, tá? Já encontrei, já está aqui. Qual o fundamento, a importância dessa mensagem de hoje? Nós temos um ministério que, aos olhos do mundo, é chamado de radical, né? Nós somos extremistas do Evangelho. O Evangelho é radical e assim nós temos esse rótulo no planeta. Isso justifica aquela frase, né? Ah, não é bem assim não. O mundo não é bem assim não. Vocês estão exagerando. Como eu escutei no trabalho. Ah não, é muito radical. Acredite se quiser, até o de glória a Deus. Tem colega lá com 25 anos que é virgem, tá pessoal? Um homem de Deus. Ainda tem ainda os que não se dobraram ainda, já aguardando para casar. Se não casar, quer ir embora para Jesus. Ainda tem ainda os que não se dobraram ainda, que estão ali. Aí a colega falou assim: ah, isso é exagero. Aí ele não com aquela conversa do vinho. Ah, porque o vinho pode. Eles tomavam vinho naquela época. Ou seja, estão tentando buscar trazer o mundo para adaptar para a igreja. Então, nessa noite nós vamos ter essa oportunidade de entendermos e observarmos que o mundo inteiramente pertence atualmente a Satanás. Vamos lá, capítulo 4, versículo 6. Aqui é a tentação do Senhor Jesus. Disse-lhe o diabo, lembrando uma coisa, Lucas está escrevendo isso. Como Lucas ficou sabendo dessa frase aqui e de todo esse contexto? Está o diabo e Jesus. E Lucas soube o que aconteceu. Jesus contou. Só pode ser. Se Jesus é levado pelo Espírito para ser tentado durante os 40 dias, né? E 40 noites. Jesus volta. Lucas e Mateus ficam sabendo o que aconteceu. Então só pode ser através de Jesus. Então vamos lá, capítulo 4, versículo 6. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desse reino, porque ele me foi entregue. O meu está aqui assim. E dou a quem eu foi entregue. O diabo está falando para Jesus, e Jesus reportou isso para Lucas e para o apóstolo e para Mateus, principalmente para Lucas. Mateus não entra abaixo, não para Lucas. Que o diabo falou para Jesus que esse mundo foi entregue para ele. Entregue por quem? Adão. Quando Adão e Eva estão ali no paraíso e caem na armadilha de Satanás, o mundo automaticamente
passou para a mão de Satanás. Agora vamos lá, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, versículo 19, para saber a amplitude disso tudo. Apóstolo João mencionando: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no é o mundo inteiro. Não, a Oceania ficou não, a Ásia ficou não, a Europa ficou não, a Groenlândia ficou não, a Patagônia ficou não, é o mundo inteiro jaz no maligno. Então nós podemos pensar, se no paraíso Adão e Eva recusassem a proposta de Satanás, o mundo seria totalmente diferente. Havia necessidade de robótica, havia necessidade de ar, havia necessidade de geladeira. Vou comprar uma geladeira, tomar uma água gelada. Tem águas mornas e tem água mais gelada. Deus fez água gelada e morna, como você quiser. Então nós percebemos que as inserções, que os oferecimentos, as dádivas, que o povo está pensando que é de Deus, foi do diabo. Eu ganhei uma facilidade com esse equipamento, porque me dá uma ajuda. Eu ganhei uma facilidade com o WhatsApp. Agora, em vez de mandar uma mensagem para ela na Noruega, eu consigo falar diretamente com ela. Ou então eu entro no sistema de conversa com ela pessoalmente, converso com ele pessoalmente. Aí isso é de Deus. Parece de Deus. Parece de Deus. Mas se o mundo inteiro jaz no maligno, é o mundo inteiro. É isso. E como nós podemos perceber que tem base o que você está falando? Além dessa, a Bíblia por si só já é o suficiente. Mas se você quer um exemplo, podemos ter um exemplo. Não vou entrar no versículo aqui para não estender muito, mas vamos lá. Jesus é crucificado na hora sexta, tá? Quando 6 horas daquela sexta-feira, a sexta hora daquela sexta-feira, que equivale a meio-dia, Jesus é crucificado. Satanás e demônio assistindo, tá? Nós vamos chegar mais profundo ainda. Hora nona, Jesus rende, morreu. Então, crucificado na hora sexta, morto na hora nona, morreu na hora nona. Quantos anos Jesus tinha naquela época, naquele dia? 33 anos. Então, na hora sexta é crucificado, na hora nona expirou, morreu, tinha 33 anos, e ao traí-lo, o discípulo que o traiu sai do discipulado, se enforca, e diz a Bíblia que suas entranhas, né, caiu de espinhadeira abaixo, e ficaram somente 11 discípulos. Então vamos lá. Se o mundo inteiro já é no maligno, e Satanás fala que o mundo foi entregue para ele, e se você pega idiomas como o inglês, que não surgiu na Torre de Babel, quantos idiomas surgiram? Já tinha o idioma próprio naquela época, quando dizem que Jesus falava aramaico, né? Ali tinha o grego, tinha o hebraico, línguas antigas, e o latim. Mas muito antes disso, quando Nimrod constrói uma torre e quer afrontar Deus, Deus derruba a torre de Nimrod, e há uma confusão que o Espírito Santo de Deus vai confundir, e que cada grupo ali vai falar um idioma. Então ninguém se entendeu mais. Mas só que as nações que nós temos hoje, como os Estados Unidos, Brasil, não existiam naquela época. Logo, ao longo dos anos,
O nosso idioma surgiu, ele não estava ali. O inglês não estava ali. O inglês vai surgir de uma junção das línguas saxônicas, que é muito tempo depois. Foi uma língua fabricada com o intuito de oferecer condições comercialmente. Porque é uma língua comercial, não é isso? O inglês é uma língua que facilita a gente no dia comercial. Você vai fazer um concurso, você vai apresentar uma palestra no mundo aí, qual a língua que fala? Eu falei inglês. Então não estava ali. Português é uma língua nova também. Tinha alguém que entra na igreja e veio, fez minha volta e voltou no meio do culto. Eu até conheço a pessoa já, que não gosta nem de ouvir essa que fala. Já voltou, olhou e voltou. Vocês conhecem todo mundo, não sabem nem. E o que acontece? O diabo, o nome do diabo na Bíblia não tem Lúcifer, não, tá pessoal? Eu vejo que deixaram algumas pessoas falando. Não existe na Bíblia o nome Lúcifer. Satanás, demônio e a antiga serpente. Lúcifer é o nome que é rodado no satanismo. Mas na Bíblia não consta Lúcifer. É Satanás. Ele acha que ele foi Lúcifer, como ele chama ele na roda dele, satanismo. Mas ele na Bíblia é filho da perdição. Não filho da perdição. Ele é Satanás, a antiga serpente e diabo. Quando você chama Satanás de Lúcifer, ele está sendo elogiado. Porque no satanismo ele gosta de ser chamado de Lúcifer. O outro nome que eu não vou falar aqui. Então o nome dele é Satanás, diabo e antiga serpente. E discutindo pela misericórdia de Deus, conforme diz o apóstolo João, que o mundo inteiro jaz no maligno. Uns que um carro tão confortável, Deus abençoa aquele carro. Um homem não, depois que o homem cai, um homem não teve mais condições de inteligência como a gente acharia que ele teria, como ele teve no tempo de Adão, quando antes de cair. Se o mundo inteiro jaz no maligno, logo os inventos do mundo, porque aí há uma bênção. O robô é uma bênção. Será que a IA, o robô, o computador, são de Jesus? Se o mundo inteiro já no maligno, quem criou de forma induzida por quem? Por demônios. Eles podem mudar a prova? Podemos sim. Vamos lá. Jesus crucificado na hora sexta. Jesus morto na hora nona. Morreu aos 33 anos. Tinha 12 discípulos, da outra ficou 11. É que não tem como mostrar aqui. O que eu ia mostrar para vocês seria o seguinte: abre-se, só precisa disso, o Word ou o WordPad, qualquer editor de texto. Você não precisa entrar na internet. Você vai escrever N, que é a principal cidade do planeta, que é Nova York, cidade do mundo, né? Vamos dizer assim. Se o mundo tivesse uma capital, a capital seria Nova York. E vocês vão entender por quê. N, Y, New York. Dá um espaço, escreve Q, 33. Quantos anos ele tinha? 33. Você vai marcar do N, do Y, do Q e do 33. E você vai mudar a fonte. Aumenta essa fonte para você enxergar melhor. E essa fonte você vai mudar para uma fonte chamada Wing Ting. Quando você muda para essa fonte Wing Ting, o N vira uma caveira, o Y vira um hexagrama, o Q vira um avião, e o 33, o 3, primeiro 3 vira uma torre e segundo 3 vira uma segunda torre.
Está claro o que é isso? O avião tem duas torres gêmeas. Era um grande sacrifício. Baseado onde? Nos números de Jesus. 11 de setembro. Jesus tinha quantos discípulos? 12. Um traiu, ficaram quanto? 11. Jesus morreu na hora? Meio de setembro. 9. Então ele morreu na hora 9 daquela época. Aí escolheram o número 9, que é o mês 9, para realizar aquele grande sacrifício. E o avião entre duas torres que simboliza o número 30, que foi a idade que Jesus tinha quando morreu. Então, se o mundo já é maligno, o diabo escolheu esse sacrifício baseado no número de sofrimento de Jesus. Então o diabo podia escolher até o número que ele queria escolher. E anos depois, ele escolheu também um sacrifício que aconteceu em Nova York, simbolizando o número de sofrimento de Jesus. O que combina, que mostra para a gente aqui, que verdadeiramente o mundo já é maligno, inteiramente. Por isso que o diabo falou, para Jesus esse mundo ele foi entregue. Quando você ganha um presente, o presente é seu. E você faz o que quer fazer dele. Se quiser quebrar, quiser pisar, quiser jogar fora, é seu. O diabo ganhou de Adão. E ele está fazendo no mundo o que ele quer fazer. Porque quando a gente levanta a mão, quem quer receber Jesus nessa noite? Aí levanta a mão. Porque o diabo precisa saber que você escolheu Jesus. Aquele escolheu Jesus, aquele escolheu Jesus, não posso mais escolher ele. Mas na medida que a pessoa vai, gostou dessa música aqui do cantor tal, esse ano vou participar de uma marchinha lá perto do clube, lá perto de casa. Acho que vinho eu posso tomar, acho que um vinho eu já posso tomar, eu acho que eu posso beber um vinho ali. Não, eu vou na festa da minha tia, lá vai cantar a música do mundo, mas não tem problema não, eu vou ficar lá, vou tomar meu refrigerante, vai cantar funk e dessa lá, mas é normal. O mundo jaz no maligno. Não tem meio termo. Se você escolher Jesus, quando você opta para participar de um evento do mundo, automaticamente você está pecando. E quando você peca, o inimigo vai falar. Vai falar o quê? Ele levantou a mão semana passada. Essa ele levantou a mão semana passada. Já está aqui, aí já começa a aparecer algumas rupturas, algumas manchas, tomou um copo de vinho, está cantando funk, está escutando a música do mundo lá, misturada com aquela festa lá. Não é obrigado a estar ali. Se tivesse ali pelo menos para repreender, para trazer uma palavra, ou então em jejum para quebrar toda a maldição dali, não, mas entrou os demais no mundo. Aí começa a aparecer mancha. Aí o mundo espiritual, maligno e mal, já começa a ter as manchas na pessoa. Então o demônio não enxerga. Demônio não enxerga aquela luz. Mas o que faz o demônio enxergar a pessoa são os pecados que vai marcando a pessoa. Logo, aquele pecado atrai o demônio que está em cima, que está passando sobre a terra, como o diabo passeia sobre a terra, e os que estão no inferno. Aquilo atrai. Não, vou botar meu short mais curto, vou botar uma calça mais curta, já vou botar um cinto curtiço, porque não tem nada a ver. O demônio vai observando. Mais uma manchinha, mais uma manchinha, mais outra manchinha, o demônio vai se aproximando. Porque aquela pessoa, ela está se conjugando ao mundo, ela está se conectando ao mundo. Ao conectar-se com o mundo, e se o mundo jaz no maligno, ela vai deixar de pertencer àquele que ela escolheu como único exclusivo Salvador e passa para pertencer, quem Jesus falou, o príncipe desse mundo já se aproxima.
escolhe um mês para homenagear, homenageou o mês de setembro. Setembro é mês 9. Seria uma coincidência? Por que não homenageou abril? Por que não homenageou janeiro? Quando é que acontece os principais festivais de rock aqui no Brasil? Eu vou dizer só no Brasil. Esse festival maligno chamado Rock in Rio, ele começa em setembro, que é o mês 9. O diabo escolhe 9, porque nesse dia, quando Jesus morreu, nessa hora, na hora nona, ele celebrou com a morte de Jesus. Quando ele tirado do mundo, a gente tinha ódio dentro de nós. Quando viu o nosso inimigo se dar mal, a gente se alegrava. Então, se Jesus é inimigo de Satanás, quando o diabo viu Jesus ser crucificado, o diabo se alegrou. O diabo pegou toda essa numerologia para ele realizar os eventos depois ao longo da história. Aí a pessoa fala: esse tal de Nicolas Tesla foi um homem muito inteligente. Aí eu fui pesquisar. O tal do Nicolas Tesla nunca se teve um homem tão inteligente na face da terra. Eu estou cabelo, o homem não é isso tudo não. O homem não é isso tudo. Aí falou que ele, antes de criar o evento dele, ele dava 18 voltas no quarteirão e começava a... Aí depois disso recebia os ensinamentos. Peraí, dentro de 18 você tem quantos 6? Quanto meia dúzia? 6. Por que ele não escolheu 14? Por que ele não deu 14 voltas? 10 voltas? Escolheu logo 18 voltas. Por que na contravenção, no jogo do bicho, o número 9 é o diabo, é a cobra, a serpente? Porque o mundo já é no maligno. O diabo escolheu todos os números que seriam derrota para Cristo como vitória para ele. O ex-jogador de futebol, não vou falar o nome, quando saía na rua fazendo campanha, falava assim: Deus é 10 e eu sou 11. Aí dava um autógrafo e marcava 3 pontinhos. Por que 11? Porque é um número que o diabo gostou. E o mundo já é no maligno. E o diabo falou para Jesus que esse mundo me foi entregue. Isso significa o quê? Que não tem parte boa no mundo. Não, também não é assim não. Tudo no mundo é o mundo completo. Ao ter uma esperança em quem Jesus. Porque nessa terra já era. Essa terra já era. Não tem esperança. Se o dono é ele, o mal, não tem como, não tem. Porque vou fazer um funk gospel. A palavra funk significa estado de pânico, estado de covardia. Ela já é etimologicamente ruim. Porque eu estou torcendo por um time, porque esse time é cristão, não tem time. Como é que é o hino? Diz que ele teria um desgosto profundo se faltasse esse time no mundo. E no transcurso do hino do time, ainda fala que ele arrebata. Não, ele arrebata. Quem arrebata é Jesus. E o povo está cantando. Porque o mundo já é no maligno. A gente estuda, faz faculdade, a gente tem celular, tem computador, mas isso não é salvação para nós. Isso não é aquilo que vai. Isso não pode fazer com que meus olhos fiquem cegos, porque eu estou recebendo um celular, um computador. Não, eu vou usar o computador, é bem para me ajudar. Mas não vou colocar o computador no pedestal. Não, a gente está usando temporariamente. Porque a vontade de Deus seria que Adão não pecasse e que tivesse o mundo, a feitura de Deus. Hospital é bênção. É bênção porque o homem pegou.
Porque não era para ser assim. Ninguém era para ter entubado agora no hospital. Se Adão não tivesse pecado, ninguém estaria entubado agora no hospital. Ninguém estaria numa cadeira de roda. Mas aí vem essas falsas ajudas. É uma benção. Não, está ajudando, porque você está nessa terra, porque nós estamos nessa terra. Mas o mundo já é maligno, todo ele. Não há esperança no mundo. Quando eu tenho pergunta ainda?